Traz-nos, Senhor, ao convencimento, Senhor, que isso tudo é passageiro, Senhor. Por maior que seja a glória que está aqui, ela não se compara quando estivermos na Sua presença. Mas faz dessa casa, faz dessa manhã, Senhor, um lugar pequeno, Senhor, para a Tua glória. Fala conosco pela Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, como mulher praça. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eclesiastes no capítulo de número 3, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Glória, Senhor, ao Teu santo, precioso nome. Glória, Senhor, ao Teu nome santo. Grato, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Eu tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Versículo 11. Ele fez tudo formoso em seu tempo. E também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Algumas versões se fala mundo. Mas essa palavra em hebraico significa eternidade. Se bem que esse não possa descobrir a obra de Deus, que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Podeis nos assentar. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre a eternidade nessa manhã. Eu creio que não existe outro tema que poderia ser falado, que poderia ser pregado com essa atmosfera que o Senhor está nos levando. A eternidade, ela está para alguns a um segundo, para outros a um pouco mais de tempo. E essa semana eu fui avisado de um irmão que congrega numa outra igreja que está na UTI já há alguns dias. E eu tentei arrumar no meu tempo um momento para estar visitando esse irmão no hospital. E ontem à noite, ainda no culto, procurei o irmão Cláudio. E pedi a Cláudio que ele me acompanhasse hoje para nós fazermos essa visita para esse nosso irmão. Mas durante o louvor chegou uma mensagem que o irmão Jeff já está nos braços do Senhor. Como homem, eu estou subindo nessa tribuna essa manhã me sentindo falho. Porque eu não venci a minha correria da vida para ir visitar esse irmão. Mas como crente é um gozo na minha alma, porque é preciosa ao Senhor a morte dos seus santos. Eu sei que os olhos de Jeff já viram aquilo que nós esperamos ver um dia. Ele está na presença do nosso Deus.
E essa deve ser a alegria que nós devemos ter na nossa alma. Mas também é a certeza que nós devemos ter, porque nós somos eternos. Embora muitos vivam como se não houvesse o dia de amanhã, a verdade é que nós somos eternos. Ontem ainda passou um programa na televisão, eu queria ter gravado, não deu tempo, esqueci de gravar, porque era um jovem dizendo que estava cansado da vida e pedindo para que se acabe com o tratamento porque ele quer morrer. E quando eu vi o anúncio desse programa, me assustou, porque uma vida sem esperança de nada serve. Para que serve a morte para alguém que não conhece a Cristo? É um tormento eterno. Mas a verdade é uma só. Nós que estamos em Cristo, nós precisamos celebrar a vida em Cristo. Nós precisamos andar com o Senhor, porque a eternidade ela já começou. Ela não vai começar. Nós já estamos vivendo no eterno. O texto que nós lemos, segundo a tradição judaica, diz que Salomão escreveu Cantares quando ele era jovem, Provérbios quando ele estava na meia-idade e Eclesiastes já no final da sua vida. Mas o efeito do declínio espiritual da vida de Salomão, da sua idolatria, da sua vida extravagante, ele deixou a um ponto dele ficar desiludido com os prazeres dessa vida e com o materialismo. Ainda que aparentemente para alguns ter dinheiro seja felicidade, para esse homem que teve e foi o rei mais rico, e nunca vai existir ninguém com aquilo que Salomão teve, com a riqueza, com a glória que Salomão teve. Mas ele chega a dizer que o materialismo não é o caminho para a felicidade. Eclesiastes registra suas reflexões negativistas a respeito da futilidade da vida, a não ser que o homem esteja em Deus e na sua palavra. Ele teve riquezas, ele teve poder, ele teve honrarias, teve fama, todos os tipos de prazeres carnais em grande abundância. Mas no fim o resultado de tudo foi um vazio tão grande na sua alma que ele disse: olha, tudo é vaidade, de nada serve, tudo é vaidade. Particularmente eu considero o texto que nós tomamos como base nessa manhã como sendo a tese de formatura, ou melhor, a monografia ou a escrita única de Salomão sobre o tema vida. Eclesiastes é a sua monografia quando ele está se formando na faculdade da vida. Seus dias já estão chegando ao fim, sua história praticamente estava sendo acabada de ser escrita. No meio de homens ele tinha muita honra, muita fama, porém nesse momento ele estava arrependido e quebrantado, a ponto dele expressar o mais íntimo da sua alma, o mais íntimo do seu espírito. E daí, mergulhado na sua melancolia, ele registra que ele desperdiçou a sua juventude, correu atrás do vento, que ele abusou da sua meia-idade, porque daí o poder já era grande. Então daí ele até pensava que podia trocar a sua de 40 por duas de 20. E viveu uma vida completamente louca. Mas agora ele estava na velhice sem forças. E então, nesse momento, ele reconhece todos os seus erros. E assim ele o fez principalmente no versículo de número 11. Quando ele disse: olha, Deus põe na mente do homem a ideia da eternidade. Ele tinha certeza que por mais que seus dias estivessem acabando, a história não estava no fim. Existia uma continuidade. Algo que não era palpável. Algo que ele não tinha controle. Algo que com todos os seus recursos ele nunca conseguiria poder ter, pelo menos vislumbrar uma ideia. Mas existia a eternidade. A monografia ela tem como principal objetivo reunir as informações, os conhecimentos, as análises, as interpretações de textos, as interpretações científicas, que agregam valor relevante à ciência original de um determinado ramo. E é a abordagem, é o ponto de vista de alguém que está sendo colocado num papel, diante a um problema, diante a uma situação, ou algo que ele diz que pode ser novo, pode ser mudado. A monografia ela pode ser dividida em duas etapas. Ela pode ser um hiato,
ou ela pode ser estrito. No sentido de estrito, refere-se à contribuição de uma tese. Eu vou criar uma tese. Essa vai ser a minha monografia. Mas o hiato não é necessariamente uma tese. Mas ela é a contribuição, é um material de primeira mão que chega para amplificar, para aumentar aquele assunto. E essa manhã, quando eu despertei, o Senhor colocou no meu coração esse hiato. Porque todos aqui têm a sua tese a respeito da eternidade. Todos aqui têm uma noção do que vai ser eterno. Mas eu quero apresentar para vocês um hiato na monografia da sua vida. Independente de você ser jovem ou estar na meia ou na terceira idade, como dizem, eu quero agregar alguma coisa no seu estudo sobre eternidade. E eu busquei essa manhã no Google alguma coisa referente à eternidade. E procurei algumas monografias sobre eternidade. E tem temas bem interessantes. A verdade como um eterno problema filosófico. Para quem conhece Jesus sabe que isso não é um problema. Ele é a verdade. O que é o eterno e o que é Deus? Nós sabemos o que é eterno. Nós conhecemos o nosso Deus. E Ele está aqui no nosso meio. Uma monografia a respeito do dom da eterna juventude. E essa pessoa deve ser alguma pessoa que fabrica cosméticos, produtos para tirar rugas, água que te dá juventude, longevidade, alguma coisa nesse sentido. A monografia da lei do pacto eterno. Nós conhecemos o pacto eterno com o nosso Deus. Foi feito na cruz do Calvário e todos aqueles que o aceitam, de maneira alguma Ele os lança fora. Aleluia. A monografia de eternidade à eternidade. O itinerário rumo ao ser eterno. Nós conhecemos o caminho para o ser eterno. E através do caminho nós nos chegamos a Deus em todo o tempo. A verdade é que consciente ou inconscientemente, sendo cristãos ou não, o homem aceita o conceito da eternidade. Vou provar a você isso. Porque ninguém vai ao mercado comprar um grão de feijão ou um grão de arroz. Você vai comprar pelo menos 5 quilos, porque você pensa que amanhã você vai comer arroz de novo. Isso é o princípio da eternidade. Nós compramos as nossas casas, nossos carros, nossos bens e parcelamos em 300 vezes. Um dia eu termino de pagar. Porque pensamos que vamos estar vivos quando terminar a história. Nós abrimos os nossos closets e olhamos as nossas roupas e temos roupas para pelo menos um ano na igreja, todos os dias, sem repetir uma peça. Por que nós só pegamos as que preferimos? Pessoas que já não cabem os sapatos no closet, então já guardam os outros 357 pares na garagem. Porque pensam em eternidade. Apesar de terem 2 pés, tem 400 pares. Então essa questão de eterno está gravada em nós. Está em nós. E nós fazemos dessa forma porque a eternidade ela está plantada em nossos corações. Deus nos fez assim. Deus não nos fez com um ponto final. Deus nos fez com uma vírgula. Como disse o irmão Fábio, até 70, o que passa daí enfado e canseira. Mas nós vamos viver eternamente. E em nome de Jesus, na presença dEle. Na presença dEle. Porém, a cada dia o nosso homem exterior ele está envelhecendo. Nós estamos nos enchendo de rugas, perdendo o cabelo. As nossas pernas, nossos braços, nossa coluna está se enfraquecendo. Nossas gengivas estão se amaciando a ponto de os dentes às vezes quase caírem ou caírem. Os nossos ouvidos, os nossos olhos acabam se tornando fracos. Às vezes só escutamos bem quando se fala de dinheiro. Agora quando nos chamam, não escutei. Mas baseado nisso nós podemos deixar, infelizmente, com que a vaidade venha a ser por muitas vezes a nossa melhor companhia. Porque o tempo está correndo. E então nós pensamos tanto em nós,
que nós esquecemos daquele que nos criou. Estamos tão preocupados em estarmos melhores, quando nós podemos estar eternamente bem. Para nós, como crentes no Senhor Jesus, nós devemos entender que, embora esse homem exterior se corrompa, há um interior que se renova a cada manhã na presença do nosso Deus. E por mais cansados que nós estejamos, Ele ainda continua sendo fonte de vida e dando ânimo para que nós prossigamos a nossa vida. Como cristão, nós temos que ter a certeza que a nossa história ela não acaba aqui, mas que quando acaba aqui, a eternidade está começando. Então cabe a nós sabermos aonde nós vamos passar a eternidade. Qual será a nossa companhia? A eternidade começa no momento em que morremos, quando muitos pensam. Mas a eternidade começa no momento em que nós estamos sendo formados no ventre da nossa mão, de uma forma assombrosa, pelas mãos do nosso Deus. Ali começa o eterno. Ali começa a minha história, começa a sua história. Mas a verdade é que nós estamos, infelizmente, rodeados por tantas pessoas que, ao pensar em eternidade, elas veem o seu escuro estado presente, atual, e seu futuro incerto, como algo sem esperança. Porque se pergunta de eternidade e se muda de assunto. Porque para muitos a eternidade é aqui, e se a sua eternidade é aqui, deixa eu te falar que você está enganado. A eternidade é no céu com o Senhor ou fora dele. Então cabe a nós decidirmos para onde que nós vamos enquanto nós estamos vivos. Tem uma história que eu li há muito tempo, de 9 mineiros que foram presos numa caverna a 60 metros de profundidade. Estourou uma das paredes e as águas os empurraram por dentro dos túneis, a ponto de eles ficarem presos numa pequena caverna, num espaço tão pequeno onde eles boiaram e só as cabeças ficaram para fora. E de tantos que morreram, 9 sobreviveram, mas eles estavam ali naquele lugar sem esperança alguma. E então eles começam a revezar entre eles, tomaram seu senso e falaram: ainda pode haver uma esperança. E dentro das coisas que estavam boiando, acharam alguns pedaços de metal e eles começaram a bater na rocha, ainda que estavam a 60 metros de profundidade, batendo e intercalavam entre eles, dizendo: olha, eu faço um pouco, você um pouco, você um pouco. E no meio desse momento, enquanto eles revezavam, um balde estava flutuando. Então um deles pegou um pedaço de carvão e falou assim: olha, deixa eu escrever algo para minha família, porque se não me encontrarem, vão encontrar as minhas últimas palavras. E na tampa desse balde ele escreve com carvão aquilo que ele pensava. Os outros 9 fizeram a mesma coisa, tamparam o balde e continuam batendo, revezando, até que as suas forças se acabou. Então eles ficam naquele lugar escuro, completamente sem esperança, completamente largados. E eu te pergunto, qual seria a resposta se perguntassem para esses homens nesse momento: o que vocês dizem que é a eternidade? Nós temos pessoas aqui nesse momento que estão no mesmo túnel. Nós temos pessoas nos acompanhando porque o Espírito do Senhor sabe a palavra que tem para nós nessa manhã, que talvez estão dizendo: não há mais esperança, não tem mais saída. Mas deixa eu te falar que eu vim falar de Jesus Cristo nessa manhã. Eu vim te falar daquele que é fonte de vida, é esperança sim, e tem para nós a eternidade preparada. Tanto que ele disse: olha, eu vou, Pai, vou preparar morada e tem lugar para vocês. Então enquanto ele vai, o Espírito fica e nos prepara para a casa que ele está preparando para nós. Aleluia, aleluia. Um prominente e rico ateísta disse: a vida de um homem é uma longa marcha noturna, cercada por inimigos invisíveis, torturada e marcada pela dor, em direção a objetivos que poucos podem ter a esperança de alcançar. De acordo com a marcha, os nossos companheiros vão de um a um se perdendo de nossas vistas, chamados pela voz da onipotente morte. Esse homem não conhecia a palavra do Senhor. Quando diz: ó morte, aonde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão?
Porque o nosso Senhor Jesus venceu a morte, e nele nós temos vida e vida eterna. Aleluia, aleluia. Mas eu não tenho dúvida que existem pessoas no nosso meio que são cheias de coisas, assim como foi Salomão, assim como foi esse ateu, cheias de memórias, cheias de experiências. Porém são pessoas completamente depressivas, porque ler um texto como esse te amarga. E se te soa bem ao ouvido, o Senhor vai limpar o seu ouvido hoje, porque o que tem que te dar alegria é a vida do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas encaram a eternidade como sendo a sucessão interminável de maus dias, de morte, de péssimas experiências, de dissabores, de dor, de insucesso. Pessoas cheias de si, mas vazias do nosso Deus. Pessoas que neste exato momento estão gritando ainda que calados: ajuda, eu preciso de ajuda. Estão como esses mineiros batendo, se revezando e dizendo: eu preciso de ajuda, eu preciso ser tirado desse lugar onde eu estou. Mas eu quero te convidar, todos nós, você que está nesse lugar escuro, ou aqueles que estão nesse lugar cheio da luz e a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos passear um pouquinho no livro de Gênesis rapidamente. Vamos dar as mãos para esses irmãos, para essas pessoas, e vamos andar juntamente agora com essas pessoas que estão gritando caladas. Eu quero convidar você, ou vocês, para entrarem comigo no livro de Gênesis. Vocês que são como eu, vazios de dinheiro, que vivem pela graça do Senhor, mas que não têm mendigado pão, não tem passado necessidade, tem vindo a provisão do Senhor todos os dias da sua vida, e isso nos alegra. Eu quero convidar você que é vazio de memória, você que é vazio de deleites e prazeres, porque talvez não tenha condições para tê-los, mas que conheceu o gozo de andar com Jesus. E que pode dizer, como os apóstolos disseram: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. O que eu tenho é Jesus. Se você está comigo nesse caminho, vamos para Gênesis. Vamos dar uma volta rapidinho em Gênesis, lá no capítulo 1, que diz assim: olha, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Tem dias que parece que a nossa geladeira é o princípio da criação. Está sem forma e vazia. Mas quando chega Jesus, a coisa fica maravilhosa. Aleluia. A terra, meus irmãos, nesse período não era bonita. Hoje nós deslumbramos as grandezas que as mãos do nosso Deus fez. Mas nesse momento a terra era sem forma. A terra era vazia. Não existia nada. Ela estava vazia de vida, vazia de esperança. Ela estava sem forma porque o nosso Deus ainda não tinha colocado as suas mãos nela. As mãos de Deus estão aqui hoje para dar forma e para encher as vidas. Aleluia. Esta é a forma que muitas pessoas vivem ao nosso redor. Eles veem a vida sem forma. Eles veem a vida completamente vazia, sem sentido, sem propósito, sem beleza, sem vida, sem esperança. Mas Eclesiastes 11:11, que foi o primeiro versículo que a gente leu, só no comecinho, podem ficar aí em Gênesis mesmo, começa dizendo assim: olha, ele, quem foi ele? O nosso Deus. Ele fez tudo formoso em seu tempo. Ainda quando a terra era sem forma e vazia, eu vejo ali formosura, porque o meu Deus estava lá. Ainda que você esteja vendo a sua vida sem forma e vazia, o Deus que nós servimos está lá, porque hoje você está escutando a palavra dele. Aleluia, aleluia. Então, ele fez tudo formoso em seu tempo. O seu dia pode ter começado mal, mas ele vai fazer o seu dia formoso hoje. O seu casamento pode estar péssimo, mas ele vai fazê-lo formoso.
Seus relacionamentos podem não existir, mas Ele vai fazer formoso, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Mas, se nós estivéssemos ali no princípio da criação, nós teríamos visto um mundo vazio e sem forma. Eu louvei a Deus essa manhã pela eternidade da palavra. Glória a Deus pela palavra do nosso Deus, pela sua santa palavra, porque por ela nós alcançamos a continuidade da história. No princípio não tinha forma, era vazio, mas 2 dias depois, aleluia, aleluia, 2 dias depois já haviam flores, árvores, grama. Um dia a mais, nessa terra que era sem forma e vazia, já havia o calor do sol, o resplandecer da lua, bilhões de estrelas que são sustentadas pelo poder do meu Deus. No outro dia, os peixes, os grandes peixes, todas as espécies de vida marinha, as aves do céu colorindo o que estava sem forma e vazio. Aleluia. Um dia a mais, pareceria que estávamos andando em um zoológico, meus irmãos, porque os animais já haviam sido criados, ficou soltos naquilo que não tinha forma, naquilo que estava vazio. Quem fez isso foi o nosso eterno Deus. Glórias ao eterno. Mas finalmente no 6º dia Ele faz um casal entre um homem e uma mulher. Um casal de pessoas bonitas, puras, cheios de amor recíproco. E o mais importante, sendo amados pelo eterno Criador. Que relacionamento maravilhoso. O Deus eterno andando com os seus filhos. Mas naquilo que é bonito, o homem tem um jeito muito fácil de fazer se tornar escuro. Nós temos por tantas vezes a condição de ir lá e apagar a luz e dizer: não existe, está escuro, não consigo ver. E chega o pecado, e o pecado entra de uma forma arrasadora, porque não entra para matar com o homem, mas entra para acabar com o relacionamento entre Deus e o homem, porque Deus é santo e o homem então estava no seu pecado. Mas eu amo um eterno Deus, porque Ele não deixou o homem no seu pecado. Mas um dia Ele disse: olha, eu vou deixar o meu filho, o meu único filho, deixar todo o esplendor, a sua glória, e viver no meio dos homens e pregar um reino que não é na terra, é um reino eterno, um reino que não se corrompe, um reino onde existe justiça, paz, um reino onde não existe lágrima, dor, onde não existe morte, um reino onde a luz é o nosso próprio Senhor Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Jesus vem, cumpre o seu plano, por isso nós estamos aqui hoje, porque Ele nos alcançou. E um dia Ele chegou e falou: olha, existe a eternidade sim, e eu quero andar contigo até ela. O Senhor tem caminhado ao nosso lado em todo o tempo. A verdade, meus irmãos, é que o fim aqui vem. Um dia a nossa história acaba, e nós somos os responsáveis para saber se ela vai acabar com a luz acesa ou com a luz apagada. Acender a luz é comer da carne, é beber do sangue, é ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e a certeza de que quando os olhos se fecham aqui, já estão abertos lá na presença dEle. Aleluia. Assim que acabar aqui, começa lá. Independente da sua fé ou da sua prática de fé, independente de você ser crente ou você ser budista, independente do que for, a verdade é que o fim vem. E quando acaba, na verdade só começa. O ponto que você pensa que existe é uma vírgula, porque você vai estar na frente do Senhor Jesus Cristo. Um dia todo joelho se dobrará diante daquele que nós temos nos curvado ainda em vida, porque Ele é santo, Ele é digno.
aonde você vai passar a eternidade? Você tem certeza na tua alma de onde você está indo? Estou num avião há algum tempo atrás. E estava tão cansado, meus irmãos. E quando eu fui pegar o avião, quando eu fui fazer o check-in, falaram: o senhor quer ir na primeira classe? Eu falei: é muito caro. A moça falou $39. Eu falei: estou na primeira classe. Mas eu estava tão cansado, eu estava indo pregar e eu estava em jejum. E assim que eu sentei e eu dormi. E de repente a aeromoça me acordou com uma bandeja cheia. Gente, tinha tanta coisa boa. O senhor pega à vontade, disponha daquilo que o senhor quiser. Mas eu estava me consagrando porque eu estava com meu Deus. Eu falei: eu não quero, muito obrigado. Ela foi, voltou algumas vezes, e de tanto eu falar que não, ela parou de insistir. Mas a verdade é que eu dormi antes do avião decolar. E no meio do trajeto começou uma turbulência muito grande. Mas muito grande. Ela veio, mandou colocar a poltrona no lugar. E quando eu coloquei a poltrona, eu olhei para o senhor que estava do meu lado e ele estava desesperado. E eu virei e dormi. Quando o avião aterrissou, ele olhou para mim e ele não aguentou. Ele falou: o senhor não ficou com medo da turbulência? Eu falei: eu não tenho por que ficar. Eu estou seguro em Cristo Jesus. Se acabar aqui, começa lá. Não sou piloto. Não controlo o vento. Esse senhor ficou impressionado e eu fiquei agradecido pela segurança que Cristo nos dá. Aonde você vai passar a eternidade? Mas talvez você tenha uma segunda pergunta, que foi a mesma pergunta que fizeram para Jesus: o que fazer para herdar a vida eterna? Assim como aqueles mineiros, esta manhã talvez você esteja perguntando: tem alguém aí? Quem pode mudar a minha condição? Eu não quero deixar escrito para a família o que eu sonhei, o que eu queria ser, o que eu queria fazer. Alguém pode me ajudar? A história fala que 7 dias depois, esses homens já no estado de delírio, eles escutam um barulho. E esse barulho era esse: tem alguém aí? E um começa a olhar para o outro e dizer: você falou? Não. Você? Não. Também não. Você? Não. Tem alguém aí? E daí os 9 começaram a gritar: tem! Tem alguém aqui? E naquele exato momento todos foram salvos. Eu falo para você que está na escuridão da sua vida, e que por tantas vezes fala que a vida não tem sentido, mas nessa falta de sentido você pergunta: tem alguém aí? E Jesus está te falando hoje: eu estou aqui com os braços abertos. O socorro chegou. Socorro bem presente em tempo de angústia. Mas ele não vem simplesmente para te colocar com seus pés em terra firme. Não. Ele vem para dizer: eu quero andar contigo. Eu quero te levar para minha casa. Hoje ele visita nós. Um dia nós vamos morar na dele. Então hoje é dia de você se decidir aonde você vai passar a eternidade. Com quem você vai passar a eternidade? Tem pessoas que nós conhecemos que 5 minutos é suficiente e nós pensamos: já perdi muito tempo. Mas tem pessoas que nós não conhecemos, que nós estamos gastando o nosso tempo em não conhecer. Jesus quer se revelar para a sua vida. Ele quer ser o teu melhor amigo. Ele quer andar com você todos os dias da sua vida, te tomando pela mão, te levando por caminhos certos,
a presença do Deus e dizendo: olha, a eternidade te espera. A eternidade te espera. Jesus está aqui. Aleluia. 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 Eu quero fazer um convite para você. E diante de Deus, nenhum de nós é o que pensa ser. Diante de Deus, nós estamos despidos. Ele conhece o nosso interior. E ainda que a aparência seja boa, às vezes o nosso coração está muito mal. Nós estamos muito distantes dele. Mas hoje Ele está dizendo: olha, a porta está aberta. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Eu vou te colocar luz eterna na sua vida. Eu quero convidar você para se colocar em pé. E eu sei que essa mensagem não é uma mensagem que está sendo lançada ao vento ou ao regaço, não. Porque a palavra de Deus, ela não vai sem voltar trazendo frutos. Ela não é lançada para ser simplesmente deixada, não. O Senhor me despertou com muito custo nessa madrugada, porque fisicamente eu estou exausto. Mas eu amo a Deus porque Ele já estava desperto e pronto para falar comigo. E para sussurrar no meu coração a palavra para as nossas vidas. Mas eu quero que você faça uma análise completa no seu coração. Você tem certeza dessa vida eterna? Você tem certeza que se acabar a história tua agora, como acabou do Jeff há pouco tempo, você está na presença de Deus? Você está seguro disso? Então eu quero que você seja sincero com você mesmo. Não importa se você está do lado do teu esposo, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe. Não importa como vão ver você. Quem está vendo é Deus. Ele é o teu pai. Ele se interessa pela tua vida. Você tem certeza da vida eterna. Porque se você não tiver, você não sai dessa casa hoje da forma como você entrou. Porque Jesus quer entrar no teu coração, quer encher a tua vida e dizer: olha, deixa eu fazer morada, deixa eu te mostrar para aquilo que eu fiz você. Eu tenho um propósito com a sua vida. Eu quero orar por você. Essa caminhada talvez de reconhecer a nosso estado espiritual é pior do que a caminhada quando dizem assim: olha, você quer aceitar Jesus. É difícil demais erguer a mão e reconhecer que precisa de Jesus. Mas é mais difícil ainda reconhecer que nós aceitamos a Jesus e que hoje ainda não temos a certeza se vamos ou não morar com Ele. Então, é difícil, mas eu vou te deixar bem claro: o Senhor já foi aonde você está. Então você não vai andar sozinho. Eu quero que você venha até o altar para nós orarmos juntos e celebrarmos a certeza, a vitória que Deus já pôs na sua vida, que você vai morar no céu juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você a deixar o seu lugar, e nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor nesse momento. Aleluia, aleluia.